Nós vamos entrevistar aqui pelo Jornal da Capital o João Amoedo. João Amoedo é o presidente do Partido Novo, aliás, foi presidente do Partido Novo, agora ele não é mais porque é candidato do Partido Novo à presidência da República e estará amanhã em Cuiabá para participar de um congresso do Partido Novo. E a gente quer saber do João Amoedo quais são as propostas assim do Partido Novo, por que é que o senhor resolveu se candidatar à presidência da República? Bom dia, João Amoedo, obrigado por nos atender pelo telefone. Bom dia, é um prazer. Na verdade, o Novo nasceu lá em 2010, foi fundado depois em 2011, mas o desejo genuíno das pessoas que estavam muito indignadas com a tamanho da carga tributária e com a qualidade de serviços públicos. Então, não tínhamos nenhum político, um grupo de 181 fundadores que resolveu fazer alguma coisa e entendeu que a melhoria do Estado, a melhoria da vida das pessoas, da qualidade de vida, passava por uma atuação política. E naquele momento nós avaliamos que não havia partido que de fato representasse os ideais que nós tínhamos em mente, que era necessária uma renovação na política e partimos para montar o partido, então, que obtivemos registro no final de 2015. Né? E o Novo, então, esse ano será o primeiro ano que nós participaremos de uma eleição maior. Participamos apenas das eleições municipais em 2016. E constatando esse grande desejo de renovação da população brasileira, dos quadros políticos, o Novo pretende lançar aí cerca de 360 candidatos a deputado federal, e eu estou saindo como pré-candidato à presidência e teremos ainda alguns candidatos a governo do Estado. O que a gente quer, em essência, na verdade, é melhorar a gestão pública, que hoje acabou sendo muito ineficiente, um Estado muito inchado, que se mete a fazer muitas coisas, não faz aquilo que ele deveria fazer, que é saúde, educação, segurança, né? Então, alguns eixos principais do que a gente pretende fazer são, a primeira coisa é dar o exemplo, né? Nós entendemos que o gestor público deve ir para lá e cortar privilégios, cortar benefícios, lembrar sempre que a gente tem que ter cuidado com o dinheiro do cidadão brasileiro, sem desperdício. O segundo ponto é, de fato, devolver mais poder para as pessoas, para os municípios, para os estados, né? Fazer um novo pacto federativo, equilibrar as contas públicas e dar mais oportunidades para as pessoas, né? Com menos burocracia, uma educação básica de mais qualidade, transferindo muito dos recursos de volta para o cidadão, que nós entendemos é o melhor gestor da vida dele, né? Então, algumas coisas nessa linha. Obviamente, segurança está nessa pauta também, que é um assunto crítico no Brasil, mas em essência é ter uma máquina pública mais eficiente, que na verdade preste um serviço ao cidadão e não se utilize tanto do cidadão como tem sido até o momento, né? Tá, o presidente, eu tive lendo aqui, dentre as suas propostas, uma delas é a redução assim considerável de ministérios. Quer dizer, o Partido Novo pretende trabalhar com apenas 10 ministérios. É possível isso? Nós entendemos que sim. Hoje nós temos uma quantidade enorme de ministérios e uma quantidade enorme de secretarias, né? Cerca de 150 secretarias, e nós entendemos que podemos fazer um agrupamento desses ministérios para tornar a sua gestão mais eficiente, transformar apenas alguns ministérios em secretarias, para que a gente realmente tenha uma gestão mais enxuta. E o que a gente entende é que a máquina pública acabou ficando muito inchada na sua burocracia. E aí a parte de serviços, que é a prestação de serviços mesmo, fica comprometida com o gasto muito concentrado na burocracia estatal. E dentro dessa linha, caminhando nessa questão da redução, dá mais poder, como eu estava comentando, aos estados e municípios, que é onde a coisa acontece, né? O cidadão mora no município e a gente hoje tem uma concentração muito grande de recursos e poder em Brasília, tirando a autonomia dos municípios. A gente gostaria de inverter essa lógica. Tá, outro detalhe, o senhor defende mesmo a privatização da Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil? De todas as estatais? O que o senhor pensa sobre isso? Eu entendo o seguinte, a desestatização é um meio. O que nós queremos de fato? É ter um Estado mais eficiente, onde o cidadão tenha a saúde, tenha a segurança e tenha a educação básica de qualidade. Para isso, como em qualquer ação, você precisa definir prioridades. O Estado brasileiro tem sido muito ineficiente em cuidar desses assuntos essenciais.
Por que ele deveria, então, estar ainda cuidando de entrega de correspondência, administrando instituições financeiras, exploração de petróleo, postos de gasolina? Isso deveria ser feito pela iniciativa privada, que inclusive tem os incentivos corretos. Então nós entendemos que tirar dinheiro dessas áreas que não são essenciais e alocar esses recursos nas áreas básicas do cidadão melhorará muito a sua qualidade de vida. E, inclusive, a gente também cria um ambiente menos propício à corrupção, dá mais eficiência à gestão dessas empresas. Então, a lógica, no nosso entendimento, é que essas empresas têm que ser administradas pela privada. Só para lembrar, quer dizer, nos últimos 2 anos, algumas empresas estatais já acumularam prejuízo aí de cerca de 40 bilhões de reais, dinheiro que sai do imposto, que poderia estar indo para o salário, que está indo para bancar buracos de áreas públicas, de empresas públicas mal administradas. Candidato João Amoedo, nós estamos te entrevistando aqui pelo Jornal da Capital, em Cuiabá. Eu sou Antero Pagibaros. O jornalista Mauro Camargo vai lhe fazer uma pergunta. Presidente, o Novo se coloca como um partido liberal, defendendo teses liberais, como é o caso aí da próprio julgamento do Estado, da redução do tamanho do Estado, privatização de empresas públicas, como é o caso do Banco do Brasil, etc. O PSDB, embora se coloque no campo da social-democracia, o PSDB de Fernando Henrique também promoveu no país grandes reformas do Estado, quer dizer, com enxugamento, com privatizações, caminhou nessa linha e tinha o carimbo de neoliberal. Qual é a diferença entre o Novo e o PSDB de Fernando Henrique? Olha, eu entendo que tem algumas diferenças. O primeiro é que o PSDB acabou fazendo um processo de privatização muito mais ligado à necessidade para equilibrar as contas do que propriamente uma crença nesse processo. Tanto é que ele não foi completo. Continuaram a existir ainda dentro do governo Fernando Henrique uma série de empresas estatais. Em próprias campanhas políticas, o próprio ex-governador Geraldo Alckmin, que agora sai candidato, no passado foi contra a privatização da Petrobras, do Banco do Brasil. Então, não há, do ponto de vista ideológico, por parte do PSDB, essa firmeza na defesa da redução do Estado nesse aspecto. Outro ponto que me parece importante, que é um grande diferencial aí do Novo, é que nós não utilizamos dinheiro público. Esse é um grande diferencial em relação, por exemplo, ao PSDB. O Novo é o único dos 35 partidos políticos existentes que não utiliza dinheiro público para sua campanha nem para sua manutenção, porque nós entendemos novamente que nós devemos estar servindo ao cidadão e não ao Estado, né? Então essa é uma diferença grande, porque, de novo, a ideia de economia, a ideia de cuidado com o dinheiro público, dinheiro que deveria, de novo, como eu comentei, também está indo para as áreas essenciais. Tá. O candidato João Amoedo, a jornalista Laís Souza também tem uma pergunta para o senhor. Presidente, o senhor é de um partido que não tem um tempo de televisão expressivo. Como trabalhar a sua campanha eleitoral num país de dimensões continentais como o Brasil sem exposição na mídia? Perfeito, esse é um bom ponto. O que nós temos feito bastante primeiro, a utilização intensa das mídias sociais, né? O Novo hoje é o partido com o maior número de seguidores nas mídias sociais, ele tem trabalhado muito isso desde a formação do partido. Segundo ponto, nós temos feito vários eventos pelo Brasil, fizemos 890 apresentações ano passado, certamente esse ano será um número muito maior, usando aí a quantidade grande de voluntários do Novo. Hoje temos o número de filiados do Novo tem crescido bastante por todo o país. E o terceiro, talvez seja o mais importante, é o desejo da população de renovação. Então isso tem feito com que os eventos do Novo por todo o Brasil tenham sido sempre lotados, muita gente interessada, porque as pessoas, com toda essa crise política, econômica, passaram a se interessar mais por ter uma participação mais ativa na política, um ativismo político muito maior. A gente viu isso nas manifestações, na cobrança que hoje é feita dos representantes. Então esse público está sedento por algo realmente diferente. E é muito em linha com que a proposta que o Novo apresenta. Então, tem uma expectativa, no nosso entendimento, de um grande crescimento por essa demanda da população. Tá, candidato, o senhor vem a Cuiabá, é evidente que a sua vinda a Cuiabá, como o senhor está indo no Brasil inteiro, isso tem um determinado custo. O Novo não utiliza os recursos do fundo partidário, né? Ainda que seja depositado para o Novo está buscando um jeito de devolver esses recursos partidários.
Como é que vocês vão fazer os gastos de campanha? Baseado em quê? E como é que vocês vão fazer a campanha presidencial? Olha, os gastos de campanha a gente vai fazer exatamente como a gente fez em 2016. Quer dizer, primeiro faremos campanhas baratas, como eu comentei, com muita utilização de mídia e muita sola de sapato, né? E segundo, com doação de pessoas físicas. Foi assim que funcionou em 2016, alguns filiados do Novo, alguns apoiadores que já têm o hábito de fazerem a doação, os filiados do Novo, só para esclarecer, fazem uma doação mensal aí de cerca de R$29, R$1 por dia aí para o partido. E aí esses doadores que já são frequentes aí como filiados, nas épocas eleitorais aumentam um pouco a doação, outras pessoas também interessadas no projeto, e de novo, campanhas baratas fazem com que a gente consiga viabilizar. Nesse período todo, quer dizer, é bom lembrar também, todos os membros dos diretórios do Novo são voluntários. Então, os eventos que nós fazemos são feitos basicamente pela contribuição dos voluntários. Essas viagens que eu faço pelo Brasil, assim como na época que eu estava na gestão do Novo também, a passagem aérea, o eventual hotel, são pagos com recursos próprios dos próprios voluntários, daqueles que estão trabalhando no partido. Eu gostaria, Mauro Camargo, candidato, é o seguinte, o senhor colocou aí a questão da prioridade para saúde, educação e segurança, da necessidade do Estado ser mais eficiente na sua gestão, nos gastos, o que é, em regra, o discurso de quase todos os partidos, a exceção dos partidos mais à esquerda. Mas, de resto, a maioria dos partidos defendem essa tese, pelo menos como tese. O que garante que o Novo vai ter uma outra atitude, quer dizer, de realizar efetivamente esses enxugamentos? E outra coisa, qual é a visão que tem o Novo das questões sociais, como Bolsa Família, enfim, como é que isso é tratado na visão do Novo? Perfeito. Eu acho que tudo começa com a coerência e com exemplo, né? Então, o Novo foi o único partido formado nos últimos 15, 20 anos que não foi oriundo aí de alguma agremiação religiosa, de algum sindicato ou de alguma dissidência política. Foi um movimento realmente originado da sociedade civil. Acho que isso me parece muito importante. Segundo, algumas características já implementadas no partido. Todos os filiados são ficha limpa. O fato de não usar dinheiro público já dá um exemplo da forma como a gente vai atuar. Todos os vereadores eleitos pelo Novo cortaram em pelo menos 70% a quantidade de assessores e em 50% as verbas de gabinete. Então existe um compromisso realmente de fazer o corte já dando exemplo. Então, tanto é que a nossa primeira medida seria reduzir os gastos próprios dos membros do Executivo e do Legislativo do Novo, defender o fim do foro privilegiado e fazer uma grande redução de ministérios para que a gente possa ter uma máquina pública mais enxuta. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, essa questão realmente da privatização, que nós entendemos que é um diferencial do Novo, porque isso significa reduzir a área de atuação do governo, do Estado, para que ele possa se centrar nas áreas essenciais. Então, acho que, basicamente, dando exemplo, é o que a gente precisa fazer, realmente sem depender do sistema atual. Acho que esse é o grande diferencial que o Novo apresenta, Mauro. Tá. Com relação ao Bolsa Família, que o senhor não respondeu. Exato. Não, então vamos lá. Com relação aos programas sociais, nós já nos colocamos como apoiadores do Bolsa Família. Nós gostamos do conceito do Bolsa Família. Por que nós gostamos do conceito e qual seria a ressalva que nós faríamos? Primeiro, nós gostamos da ideia de o governo estar dando recursos para eventualmente a aquisição de produtos alimentares e não ter ido fazer uma cadeia popular de supermercados, por exemplo. Acho que essa é uma tese muito importante, onde o governo provê às pessoas a possibilidade de atender esse quesito básico, mas não necessariamente está administrando uma rede de supermercados, né? Então, é um volume pequeno de recursos em comparação ao total de orçamento, atende uma grande quantidade de pessoas e, na verdade, faz uma rede de proteção para quem está na miséria, que é muito importante. O que a gente deveria avançar no Bolsa Família? Na verdade, na capacitação maior das pessoas, para que elas pudessem ter esse programa como uma migração para uma cidadania efetiva, né? E comemorar
de fato, quantos saem do programa e não quantos entram, né? Que é o que acaba acontecendo hoje. Então a gente gostaria, de fato, de manter o programa e trabalhar em portas de saída, para realmente capacitar as pessoas para terem seu emprego e poderem, como eu disse, quer dizer, se integrar à sociedade e não depender mais do programa. Essa questão do Bolsa Família é interessante porque esse é um conceito que a gente quer desenvolver também, que é o fato do governo, justamente, ele ter a necessidade ou ter a responsabilidade de prover a saúde e a educação, não necessariamente, no nosso entendimento, significa dizer que ele precise administrar os dois. Ele poderia também dar recursos para que as pessoas pudessem ir em clínicas populares, comprarem o seu plano de saúde, poderem escolher uma escola eventualmente privada que tivesse uma melhor qualidade de atendimento. Então, de novo, dar poder ao cidadão para fazer a escolha que julgar mais adequada. Tá, agora, candidato, o senhor sabe, João Amoedo, que do jeito que está organizada a política brasileira, qualquer que seja o presidente eleito, se for o senhor ou qualquer um outro dos 35 partidos que estão aptos a lançar candidato a presidente, qualquer que seja o candidato a presidente tem que ter uma maioria no Congresso. E o Novo não tem nem candidatos para imaginar que possa conquistar essa maioria. E para reduzir ministérios, a gente vê que a prática no Brasil é que os ministérios são basicamente ocupados por indicação de congressistas, quer dizer, vai cortar deles. Como é que o senhor pensa assim, na real, como é que é possível executar esse programa do Novo? Primeiro eu acredito muito que é possível. Agora, isso começa na própria campanha eleitoral. E aí está a grande diferenciação. Eu talvez diria até que começa na própria estruturação do partido. Porque o que nós temos visto nas campanhas eleitorais? As coligações são feitas baseado no tempo de televisão. A escolha de vice-presidente eu já vi eventualmente presidentes de partido já declarando isso para essa eleição, serão feitas baseadas no tempo que aquela pessoa agregará na televisão. Independente da ideologia, independente das propostas, independente dos objetivos. Então, o sistema já nasce da forma como é hoje, comprometido, porque a eleição vira o objetivo principal e os acordos são feitos para se ganhar a eleição, não para se governar o país. Consequentemente, quem assume tem uma dificuldade muito grande, porque já nasceu com um grande compromisso, que foi o que viabilizou. No Novo, nós pretendemos ter essa viabilidade junto ao eleitor. Ele sim tem que endossar as propostas. Então, fundamental no nosso entendimento, ter propostas muito claras, objetivas e transparentes e fazer aquilo que a gente se propõe a fazer, como por exemplo a questão da privatização. Com isso, ao ser eleito, nós teremos o apoio da população e o endosso da população para aquelas propostas. O Novo pretende também fazer uma bancada de 35 deputados federais, é a nossa meta, né? Óbvio, teremos que fazer negociação no Congresso, faz parte da política, nós entendemos, é assim que as coisas funcionam. Agora, essa negociação tem que ser feita de forma transparente e visando o melhor para o cidadão, não o fisiologismo, o famoso toma lá da cá. E aí nós contamos, Antero, nesse momento, com a participação importante do cidadão, que está hoje muito mais engajado na política, está cobrando seus representantes, está tendo ativismo, mandando mensagem. Então, se em algum momento, de fato, as pautas que foram aprovadas foram bloqueadas por pedidos que não fazem sentido, nós contaremos com a participação do povo para que a gente consiga passar isso, da pressão aos seus representantes. No fundo, o que me parece principal é que durante uma campanha eleitoral as pautas fiquem muito claras, fiquem muito transparentes e elas sejam então incorporadas pela população. De novo, é diferente, mas assim, se nós de fato queremos construir uma nação próspera, queremos fazer uma mudança no nosso modelo, sair dessa crise política e econômica que impede o país de crescer, que ficamos reféns da máquina pública, tem que ser assim, a gente tem que fazer as coisas diferentes, é aquela velha história. Se queremos resultados diferentes, temos que fazer as coisas de forma diferente, senão os resultados serão exatamente os mesmos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar e trabalhar para mudar o processo. É isso que a gente acredita e foi essa a nossa grande motivação lá em 2010, quando a gente começou o processo de montagem do Novo. Ok, presidente, eu vou encaminhar uma outra pergunta, que é o seguinte: claro que o senhor, sendo oriundo do mercado financeiro, o senhor tem muita informação e sabe que Mato Grosso é um estado que vive essencialmente do agronegócio. Aliás, é o principal estado brasileiro nesse setor.
com produção recorde na área de grãos, fibras, etc., e produção de carne. Como é que o senhor vê Mato Grosso no contexto da economia brasileira e diante das questões que emperram um pouco o desenvolvimento do Estado, como a dificuldade de industrialização, problemas de logística, etc. Como é que o senhor vê Mato Grosso no contexto da economia nacional? Perfeito, é um excelente ponto. Primeiro, é importante realmente ressaltar a questão do agronegócio, né? O Brasil hoje cresceu ano passado, basicamente o agronegócio, o desempenho do agronegócio, e isso tem sido continua esse ano. Eu estava vendo, o Mato Grosso já exportou mais no primeiro trimestre, já em relação a 11% acima do que exportou no mesmo trimestre do ano passado. Então é uma economia pujante no agronegócio. Qual é a nossa grande dificuldade no Brasil hoje? É que o agronegócio vai muito bem, apesar do governo, porque quando a gente fala em infraestrutura, a infraestrutura brasileira é muito ruim. Isso, da porteira para fora, o agronegócio tem muita dificuldade. Então, o que a gente gostaria de trabalhar, justamente para dar um desenvolvimento maior, é poder formar parcerias público-privadas, poder ter investimentos maiores na infraestrutura, no escoamento, e com isso eu tenho certeza que a gente conseguiria, num estado como Mato Grosso, ainda um desenvolvimento ainda maior, né? Então, é muito importante. O Brasil aumentou a produtividade, é impressionante. Nos outros setores de serviços, comércio, indústria, a produtividade brasileira tem sido muito baixa, e no agronegócio a produtividade tem sido crescente, o que tem trazido esses resultados. Então, aliás, só tem competitividade justamente por isso, né? Pela eficiência. Exatamente, pelo nível de produtividade que foi alcançado. Então, o agronegócio, e Mato Grosso é um exemplo disso, tem que ser um parâmetro para o resto do Brasil, para as coisas que a gente tem que fazer, para de fato, porque só aumentando a produtividade a gente vai conseguir gerar riqueza, aumentar os salários, combater a pobreza. É muito nessa tese que nós acreditamos. E uma coisa importante para isso, sem dúvida, no nosso caso, é essa revisão do Pacto Federativo e uma revisão da carga tributária, uma redução e simplificação da carga tributária, né? No Brasil hoje é muito difícil, complexo e burocrático a quantidade de impostos que tem que se pagar e calcular. Então tudo isso traz uma ineficiência muito grande ao negócio em si, né? Então precisamos rever também, simplificar toda essa legislação tributária. Tá, presidente João Amoedo, eu quero aqui fazer apenas alguns registros. Vitória Marcial escreve para cá, mandando: vamos renovar tudo. Marcos Fernandes, bom dia, Antero. Rogério Mendes Pimenta, temos também o exemplo dos vereadores do Novo, que são campeões de economia de recursos públicos. O senhor confirma isso? Desculpe, eu não ouvi essa última. Temos também o exemplo dos vereadores do Novo, que são campeões de economia de recursos públicos. Verdade, sem dúvida. Ele tem sido normalmente os mais econômicos nos seus mandatos aí. Aqui tem mais. Não dando cargo público, nada disso. Tá, tem mais mensagem aqui. Marcos Fernandes: muitos falam, ninguém faz. O Novo cota dos próprios privilégios. Levará esses princípios para a gestão. Rogério Mendes Pimenta: 4 vereadores economizaram 4 milhões em que ano de mandato? Parece que... Em um ano. Foi no primeiro ano. No primeiro ano eles economizaram 4 milhões, a gente vai fechar com economia de cerca de 16 milhões, em alguns casos muito interessantes, como por exemplo, para citar o caso da nossa vereadora Janaína de São Paulo. Ela conseguiu um pouco mais de 1 milhão de economia, e tudo que ela conseguiu de economia por redução de assessores e verbas, ela fez um acordo com a Câmara e com a Prefeitura, e o dinheiro está sendo utilizado para a educação básica. Toda a economia que ela fez no seu mandato. Tá, aqui tem Emerson Ribeiro, excelente pergunta da Antero agora. Luciano Macedo: o diferencial do Novo é que dá o exemplo. Eleitos reduzem suas próprias verbas e não utiliza fundo partidário. Nilvan Ribeiro Roberto: grande abraço aos amigos do Jornal da Capital. Marcos Fernandes: Antero, você espera mudança como? Que se continue articulando politicamente com toma lá da cá? O Novo é a mudança que a gestão pública precisa. Estão mobilizados na rede social, né? Esse zangou de eu perguntar como é que o senhor fará para se relacionar com o Congresso. Anderson Iglesias: amanhã, dia 21 de abril, 14h30, no Centro de Eventos do Pantanal, João Amoedo estará presente. Bruno Kaiser: vamos girar a página. O Novo de fato é novo, sem recursos públicos. O pessoal do Novo está articulado aqui, mobilizado. Anderson Iglesias: Antero, vá amanhã ao evento. Tá bom, Anderson, muito obrigado. Tá confirmada a sua presença amanhã no evento. Obrigado pela entrevista. E o microfone da Capital para a sua despedida.
Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês, Antero, Mauro e Laís. E Laís, foi um prazer e espero ter outra oportunidade de a gente estar conversando e tenho certeza que o Novo irá crescer bastante aí. Acho que essas mensagens são exemplos de que há uma aceitação muito grande às nossas ideias e vamos trabalhar para realmente transformar o nosso Brasil num país admirado e próspero aí, onde todos tenham melhor qualidade de vida. Tá ok. Muito obrigado. Entrevistamos aqui o candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo.